Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é o crescimento da violência contra pessoas idosas no Brasil. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo em formato virtual a Isabelle Ribeiro. Ela é do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e hoje é coordenadora geral de Políticas do Envelhecimento Ativo e Saudável do Ministério. Isabelle, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e agradeço a atenção de todos os ouvintes da Rádio Câmara. Isabelle, eu tenho um dado aqui que as denúncias de violência contra pessoas idosas no Brasil cresceram 46% no primeiro semestre desse ano, em relação ao mesmo período de 2022. Como explicar? Existe uma explicação, vocês técnicos que estudam isso constantemente, qual a explicação que a gente tem para esse aumento, do meu ponto de vista, assustador de 46%, Isabelle? É, Hoje no Brasil nós temos cerca de 30 milhões de pessoas idosas, né, pessoas de 60 anos ou mais, e o que a gente percebeu nos últimos 6 meses foi um aumento gigantesco do número de denúncias, principalmente, e de violações de direitos humanos contra as pessoas idosas. Levando em consideração os dados que foram coletados pelo Disque Denúncia, aqui do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nós tivemos 65 mil denúncias de violações, né, contra as pessoas idosas no primeiro semestre deste ano, contra 51 mil denúncias no último semestre do ano passado. Então, a gente teve um aumento considerável do número dessas denúncias e principalmente do número de violações também de direitos, porque a cada denúncia pode ter sido relatado um número de mais de um idoso atingido ou mais de um tipo de direito violado. Então, isso nos preocupa bastante, considerando que as pessoas idosas elas já são as maiores vítimas das violências, das diversas formas de violência no Brasil, seja física, psicológica, a negligência, né, a violência financeira e patrimonial. As pessoas idosas são as mais atingidas, né? Além também da violência sexual e a violência autoprovocada, que também tem tido uma escalada no Brasil, os próprios idosos atentando, né, contra a sua própria integridade física. Então, isso nos chama muita atenção aqui na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, no Ministério dos Direitos Humanos, porque a gente sente a necessidade, nós sentimos a necessidade de construir projetos, programas e planos que visem minimizar esse problema da violência contra a pessoa idosa no Brasil. E quanto a isso, nós estamos já tomando, né, iniciativas, realizando iniciativas para minimizar esses problemas. E a nossa primeira plataforma de trabalho, vamos dizer assim, está relacionado à violência financeira e patrimonial. A Secretaria já tem algumas iniciativas referentes à minimização, né, principalmente junto às instituições financeiras, instituições bancárias, para tentar minimizar esse tipo de problema que as pessoas idosas no Brasil são vítimas com bastante frequência. Além disso, nós tivemos no mês de junho de 2023 um evento grande aqui em Brasília, em alusão, né, ao combate à violência contra a pessoa idosa, foi chamado de Junho Violeta. Então, esse mês de junho, né, ele tem essa denominação da cor violeta, justamente para marcar o combate à violência contra a pessoa idosa em suas diversas formas, né? Então, nós fizemos uma grande campanha nacional junto aos gestores estaduais e aqui entre os ministérios para levantar esse tema, para debater esse tema que é de grande relevância no nosso país. Isabelle, um dos dados que foram divulgados é que o cenário onde a violência é mais comum é na própria casa do idoso, a casa onde o idoso vive. E a frequência disso seria praticamente diária.
E aí a gente vai falar daqui a pouco dos vários tipos de violência. Até na sua resposta eu fiquei imaginando aqui, a violência financeira é uma delas, né? Pode estar relacionado à própria casa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, por que num ambiente em que, em tese, seria o local mais seguro para alguém viver, que é a própria casa, é o local onde o idoso sofre o maior número de violência? Isso mesmo. Infelizmente, né, o que nós esperávamos é que esse lar, esse domicílio, fosse um ambiente de acolhimento, um ambiente de segurança para essa pessoa idosa, mas infelizmente, né, no círculo social dessa pessoa idosa é onde mais acontecem as violências, os diversos tipos de violência. E como eu citei para você, a violência financeira, a violência patrimonial, ela vem acontecendo de forma muito frequente, né? É o idoso que não tem direito, não tem mais opção de utilização dos seus recursos, ou algum familiar que se apropria indevidamente ou da aposentadoria dessa pessoa idosa, ou dos seus recursos que estejam numa instituição financeira, ou alguma instituição financeira que, de forma, né, indevida, com a participação de outras pessoas, possam dilapidar o patrimônio dessa pessoa. Enfim, são diversos tipos de violência que estão acontecendo nos domicílios, mas a gente também não pode esquecer que essas violências podem acontecer também nas instituições. Então, a discriminação pela idade é algo que também a gente tem percebido muito na nossa sociedade. As pessoas idosas estão sendo discriminadas por fato de serem pessoas idosas, né? Estão sofrendo discriminação e deixando de aproveitar, deixando de perdendo a possibilidade, inclusive, de convivência social, simplesmente porque as outras pessoas acreditam que uma pessoa idosa não pode ou não deve fazer parte de grupos, né, de momentos, de eventos, e isso retira a possibilidade dessa pessoa idosa de participar de sua comunidade. Então, é outro tipo de violência, né, o combate à discriminação contra a pessoa idosa, simplesmente por ter a idade, né, por ter 60 anos ou mais, as pessoas estão também sofrendo esse tipo de violência. Também uma plataforma do Ministério dos Direitos Humanos, a gente fazer o combate a esse tipo de violência que é chamada o idadismo, né? A violência devido à idade de uma pessoa. É interessante a gente citar outros tipos aqui, até para a gente conhecer, né? Quanto mais conhecimento tem, melhor para a gente combater. A gente falou aqui de violência financeira, que é um tipo de violência, porque quando a gente fala, Isabelle, a impressão que dá é só aquela violência de alguém bater no idoso. Ah, bateu, machucou, derrubou. Não é só a violência física, é claro que a física é uma das piores, até porque deixa marcas, pode machucar, pode até matar uma pessoa, debilitar, né? Isso a gente não precisa falar. Mas tem outros tipos. Você falou da financeira, da discriminatória, tem a violência psicológica, que é pesadíssima, e também tem a questão do abandono, né? A negligência e o abandono. Isso é considerado um tipo de violência também? Sim, a negligência e o abandono também são considerados tipos de violência, inclusive previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, que este ano de 2023, o Estatuto da Pessoa Idosa completa 20 anos de sua promulgação, né? E é muito importante que a gente retome os, os, os marcos do Estatuto, né? Os marcos da Política Nacional do Idoso, porque a negligência e o abandono é um dos tipos de violência que estão previstas nesses marcos legais e é um tipo muito grave também de violência. A gente chama muita atenção, né? A gente está sempre observando que a violência física, violência sexual, lógico, elas são muito graves também,
mas a gente precisa estar atento às novas formas de violência contra a pessoa idosa que tem crescido no nosso país, e a negligência e o abandono, eles vão comprometer igualmente a saúde física, a saúde mental, a financeira e todos os tipos de necessidades que essa pessoa idosa tem para manter sua vida de forma digna. Então, a violência, a negligência é algo também bastante preocupante. E quais são as políticas públicas que a gente tem no Brasil para evitar esse tipo de situação? Como é que os governos têm trabalhado para minimizar e já emendando também, trazendo para o outro lado, o que as pessoas que sabem, presenciam ou desconfiam podem fazer em conjunto com essas políticas públicas atuais? Bom, no Brasil, como eu já citei algumas, existem alguns marcos legais que orientam a proteção e a promoção do direito da pessoa idosa e o seu bem viver. Nós temos a Política Nacional do Idoso, que ela é de 1994. Nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, um marco de direitos, né, de garantia de direitos da pessoa idosa, que vai completar 20 anos este ano, em 2023, agora em outubro, vai ser um grande marco dessa promulgação. Nós temos também o Plano Nacional de Direitos Humanos, que está em sua terceira revisão e também contempla os direitos da pessoa idosa. E nós temos no Brasil, né, atualmente, uma discussão bastante importante para que o Brasil seja signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos da Pessoa Idosa. Então, é algo que está passando no Congresso Nacional, está em processo de discussão, e é um documento regional, regional no sentido da região das Américas, que ele organiza e aponta 27 tipos de direitos humanos que precisam ser garantidos para o bem viver da pessoa idosa. Então, nós temos marcos legais, nós temos canais de denúncias que estão abertos à população. O nosso Disque 100 ele está cada vez mais sensível a captar essas informações de todo o Brasil de forma anônima, né? As pessoas podem ter a segurança de ligar e fazer a denúncia do que está acontecendo, e também nas unidades de saúde do Brasil, todas as unidades de saúde do Brasil, eles são pontos de captação de informações de violência também. Então, as violências, elas precisam ser notificadas, precisam ser registradas, a gente precisa ter dados e conhecimento acerca do montante do que está acontecendo. Então, essas unidades de saúde no Brasil também têm a prerrogativa de notificar caso alguém busque essas unidades tendo sofrido a violência. Né? E também, obviamente, há todo um sistema da justiça brasileira, que também é um dos canais importantes para a gente ter conhecimento e a dimensão da proporção do que está acontecendo. Então, são esses canais oficiais que a gente espera que a população busque, né, para que esse problema ele seja conhecido, o seu tamanho seja identificado, para que as políticas públicas elas possam agir baseada em dados, baseadas de uma forma concreta sobre o que está acontecendo. Perfeito, Isabelle. Até vou reforçar aqui, olha, qualquer tipo de violação contra os idosos pode ser denunciada pelo Disque 100. É possível também registrar denúncias pelo site do Ministério dos Direitos Humanos ou pelo aplicativo de celular. As denúncias são feitas de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias da semana, só para a gente reforçar. E para finalizar, Isabelle, recentemente, se eu não estiver enganado aqui, o Ministério da Saúde lançou um guia de cuidados para a pessoa idosa, né, com o objetivo de que as pessoas conheçam os aspectos. Além disso, quais são outros objetivos do lançamento desse guia? E na sua visão técnica de entender todo esse problema, qual a importância de um guia como esse para o idoso? O guia lançado pelo Ministério da Saúde é uma importante iniciativa, primeiro porque joga luz acerca dessa questão do envelhecimento no Brasil. O envelhecimento no Brasil já é uma realidade, nós temos cerca de 15% da população brasileira já é idosa, e o Brasil precisa se preparar, a sociedade brasileira precisa estar preparada
para se adequar a essa nova realidade. Então, no guia, além de questões relacionadas à saúde, né, como foi lançado pelo Ministério da Saúde, nós temos orientações acerca do cuidado da pessoa idosa, a atenção que os próprios cuidadores, as pessoas que cuidam de uma pessoa idosa, também precisam ter um olhar cuidadoso para si, e o Estado brasileiro também precisa ter um olhar cuidadoso para as pessoas que cuidam. E nesse guia também eles têm uma seção específica, né, ou especial, tratando da importância do combate à violência contra a pessoa idosa, né? E eles tratam também acerca da intergeracionalidade, que é algo que se destaca nesse documento do guia do cuidado, porque a pessoa idosa, né, essa intergeracionalidade, é uma importante fonte de apoio para as pessoas idosas, para a garantia dos seus direitos e para a construção de uma cultura de respeito. Então, as pessoas idosas, elas não têm que ficar isoladas, elas não têm que ser excluídas da sociedade, pelo contrário, as pessoas idosas, elas estão numa nova fase da vida, né? E com a nova fase da vida, e com suas experiências, com suas vivências, elas podem sim contribuir muito para, inclusive, as novas gerações. Muito bem, Isabelle. E eu estava até dando uma olhada aqui para pesquisar como é que a gente tem acesso a esse guia. Só colocar no seu buscador preferido lá no Google, coloca lá Guia de Saúde, Guia de Cuidados para a Pessoa Idosa. Guia de Cuidados para a Pessoa Idosa. Vai sair alguns resultados. O terceiro aqui já manda um link para que você possa baixar esse guia eletronicamente. É difícil, né? Como vai ter acesso ao livro físico, pode baixar se você é responsável por uma clínica de idosos, por exemplo, uma casa de repouso, um asilo, tenha esse documento, compartilhe com as pessoas que trabalham com você. Você que é familiar, né, parente de uma pessoa idosa e tem que cuidar, ou a própria família tem vários integrantes e tem que fazer esse cuidado compartilhado, também tenham acesso a esse material para que as pessoas idosas possam ter uma vida um pouco mais confortável. Isabelle, se faltou mais alguma coisa, fique à vontade, senão agradeço demais a sua participação com a gente aqui. Eu que agradeço o convite. Eu gostaria de deixar como último recado, né, a importância de discutirmos o envelhecimento no Brasil, de darmos a devida importância aos nossos idosos, considerar que existem muitos tipos de velhices e de envelhecimentos no nosso país. Infelizmente, nem todos os grupos populacionais estão conseguindo envelhecer. Alguns grupos populacionais mais desfavorecidos, eles não conseguem chegar aos 60 anos. Então, as nossas políticas, elas precisam ser voltadas para a garantia do direito das pessoas conseguirem envelhecer e envelhecer bem, considerando também a proteção das suas vidas, né? A proteção, principalmente no sentido de não sofrer violências, ter seus direitos garantidos e poder continuar colaborando, contribuindo e vivendo numa sociedade mais justa. Muito obrigado, Isabelle, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.